Olá, criaturas místicas, tudo bem com vocês? Eu sou a terapeuta Kátia, aqui da Casa Mística, e vim falar hoje de um assunto que a gente vai dizer assim: pais. Como lidar com pais difíceis? Eu tenho como experiência própria, né, essa convivência com pais difíceis, principalmente mãe. Nem posso falar muito de pai, mas é mais mãe. Mas esse fica para outro assunto. Lidar com pais difíceis é complicado, porque as pessoas, elas são seres humanos, todos nós somos seres humanos. E todos nós temos qualidades e temos defeitos. Os nossos pais, eles, quando a gente é pequeno, a gente tem aquela impressão deles assim como seres gigantescos, pessoas que são os nossos exemplos, os nossos heróis, né? Que estão ali para nos proteger, nos cuidar, nos guiar. Só que tem certas situações que os nossos pais se tornam às vezes tóxicos, intolerantes e que não são capazes às vezes de entenderem as situações que o dia a dia nos colocam, né, de frente a frente, né, pais e filhos, né? Então eu vou dar para vocês 5 dicas de como lidar com esses pais difíceis. A primeira dica que eu dou para vocês é: avalie as situações. Então, as situações que a gente tem que avaliar no nosso dia a dia são aquelas que se tornam muito conflitantes. Quando nós estamos todos os dias se degladiando com os nossos pais. Quando eu tenho aquela sensação de raiva, de culpa, de ódio, né? Que é um sentimento que todo mundo tem, né? Em determinados momentos, mas ele não deve ser frequente para a pessoa que você está tendo conflito. Então, quando isso acontece dentro da nossa casa, a gente tem que começar a avaliar a situação, avaliar o que está acontecendo ali, né? A melhor maneira que tem para se resolver nesse sentido é uma família que esteja em harmonia, em um balanço, em equilíbrio, né? Então, pode haver as discussões, porque isso é muito normal, ou os conflitos de ideias, né? É muito normal, porque a família é uma sociedade, né, onde a gente vive. Há esse conflito de ideias, mas isso não pode ser algo que permaneça e continue sendo. Então, a melhor coisa que tem a fazer nesse momento é você avaliar o que você está sentindo em relação aos seus pais. Se você vê que os sentimentos ruins são maiores do que os melhores sentimentos por eles, então fique alerta, alguma coisa está errada. A segunda dica que eu vou dar para vocês é: faça a sua parte, né? Então, a sua parte, o que é isso, né? É você estar disposto a fazer a melhor convivência possível no dia a dia, por mais que seus pais sejam intolerantes, né? Ou tóxicos, de alguma forma. Então, o que eu devo fazer? Eu vou dar um exemplo do que eu faço, né? No início, quando eu era mais jovem, eu estava aquele ímpeto, né? Então, pai falava, mãe falava alguma coisa, vinha buzinar lá no ouvido, né? Como os jovens dizem, né? O que eu fazia? Eu dava resposta na hora. E daí aquela resposta vinha assim, ó, né? Dava aquele choque, né? Daí piorava a situação, né? Porque daí a minha mãe falava mais alto, eu queria falar mais alto e assim por diante. Então, o que é a melhor coisa que tem que fazer? Quando
você tem algo que foi atingido, que teu pai, tua mãe, né, falou para você e que te deixou, né, em uma sensação ruim, a melhor coisa que tem é você falar, mas falar de forma harmônica, sem revidar a altura. É você conversar. Que quando tudo se resolve conversando. Em todos os sentidos, seja família, seja trabalho, qualquer lugar, tudo se resolve conversando. Conversar. Mas se de repente você falou que aquilo que te desagradou e não adiantou, o teu pai e tua mãe ainda continuam, né, te massacrando, a melhor coisa que tem é você se afastar. O que é o se afastar? Silenciar. Ouvir quieto. Mesmo que você esteja com vontade de falar tudo que tem para dizer, mas fica quieto. Porque daí a pessoa fala, ela diz tudo aquilo que ela tem que colocar para fora e daí ela calma. E quando ela calma, é o momento de você chegar e dizer, ó, vamos sentar aqui, pai, vamos sentar aqui, mãe, vamos conversar agora para você conseguir me entender, né? Se caso não adiantou, então a melhor coisa é você se afastar mesmo, dizer, olha, não quero conversar com vocês agora, eu vou sair um pouquinho, depois quando eu voltar, que vocês estiverem mais calmos, nós sentamos e conversamos como 3 adultos ou como pessoas civilizadas. Dica número 3, foco em você. Geralmente os pais, quando eles são difíceis, né, ou abusivos ou tóxicos, né, eles têm algumas frustrações emocionais, né, que também já foram geradas lá no passado. E eles acabam descontando em seus filhos. Então, no meu caso, eu vou dar um exemplo do meu caso, com a minha mãe, né? Eu não entendia ela, não conseguia entender o porquê que ela me tratava às vezes, né, com agressividade, sem eu ter feito nada, né? E às vezes isso desde criança, né? E às vezes eu ficava pensando, digo, mas caraca, o que eu fiz que ela tá brigando comigo do nada, né? Tá dizendo coisas para mim do nada. E eu não entendia isso. E a tendência o que é? É a gente se afastar, né, dos pais, se afastar de perto deles, porque daí você não os vê como um amigo, né? Você não os vê como pessoas que você pode sentar ali, encostar sua cabecinha, né, e ficar no colo, né? Então você vai se afastando cada vez mais. E o que eu fiz? Eu comecei a prestar mais atenção em mim. O que eu devo fazer? Aonde eu devo procurar para ter um entendimento disso? Então eu fui procurar através das terapias, né? Eu fui através das terapias, fui buscando em todos os sentidos, né? E até nos rituais xamânicos eu fui para descobrir o porquê que eu e minha mãe não conseguíamos nos entender. E era uma convivência difícil, né? Então eu fui através dos rituais xamânicos, né, que eu acessei algo de vidas passadas e lá eu descobri o porquê. E depois disso eu fui fazer constelação familiar, né, para harmonizar essa família. Então eu foquei primeiro em mim, eu tenho que curar a mim mesmo para poder entender os meus pais. E daí na constelação familiar eu entendi que eles vinham trazendo uma repetição de ciclos familiares. Dos meus tataravós, para os meus bisavós, para os meus avós, dos meus avós para os meus pais para mim. E eu cheguei e disse assim, não, eu estou me priorizando, focando em mim. Então esse ciclo nós temos que finalizar aqui. Então é ali que eu fui compreender e comecei a enxergar minha mãe, meu pai com outros olhos. E hoje nós vivemos de uma forma
harmônica. Quarto item, procure ajuda. Então, se você percebeu, né, que seus pais são dessa forma e que não estão mudando, né? Mesmo você conversando, você tentando, você mudar assim para harmonizar a família, então você tem que se questionar o que está acontecendo, não é? Será que é problema emocional dele? Será que é problema, né, de frustração? O que está ocasionando com isso? Né? O que está ocasionando isso aí? Porque às vezes os pais eles colocam muitas expectativas em cima dos filhos, porque eles não conseguiram atingir certas coisas lá na vida deles lá atrás e eles querem que os filhos façam isso por eles. Então vamos dar um exemplo assim: o pai queria ser médico e não pôde estudar. Aí ele trabalhou uma vida inteira, casou e daí teve um filho, daí ele quer que o filho seja médico por ele. E o filho não quer ser médico, quer ser mecânico, né? Então aí acontecem os atritos, né? De você até fazer coisas por imposição dos seus pais por causa das frustrações que eles tiveram. E às vezes eles não têm consciência de que eles precisam procurar o tratamento, né, em si. O que eu digo para vocês ali dessa dica, né, do procurar ajuda? Procurar um terapeuta, como eu falei antes, né, na dica número 3, procurar ajuda profissional, conselhos com amigos, mas amigos que sejam pessoas de cabeça, responsáveis, não aqueles amigos lá que vão te dar ideias, né, malucas e absurdas aí que vão te colocar em rosco pior, né? Ajuda com amigos, conversar com outras pessoas que também tenham já relacionamentos com pais assim, né, abusivos, né, e tóxicos, o que eles fizeram para melhorar a situação, né, e tal. Uma maneira de procurar ajuda é você fazer a melhor forma possível a convivência no lar, mas se não dá, então a melhor coisa que tem é você tomar o seu rumo, se você já tem idade para isso. Se caso você não tem idade para isso, então a melhor dica mesmo é procurar ajuda profissional, e tem ajudas gratuitas, né, que são colocadas aí à disposição da população que vive situações assim. Exemplo dessas ajudas gratuitas por exemplo, psicólogos que tem no Sistema Único de Saúde, no SUS. Quinta e última dica: pense antes de romper. Distanciar-se, romper com seus pais é algo bem complicado. Devemos pensar muito bem antes disso. Não é qualquer picuinha que acontece no dia a dia de uma família entre pais e filhos que eu vou deixar de conviver com os meus pais. Não é assim. É algo que tem que ser muito pesado mesmo. É algo que quando os teus pais eles são abusivos demais, que você não tem vida própria, que você se torna, além de ser filho, se torna um escravo. Quando as torturas psicológicas são gravíssimas, né? São muito fortes, com abusos sexuais. E N coisas que a gente sabe que existe dentro de algumas famílias na nossa sociedade. Mas quando não se tem outra alternativa de convivência com os nossos pais, a melhor solução é essa, é se afastar. Vai ser fácil? Não, porque nós temos um vínculo genético, um vínculo espiritual, um vínculo energético que nos prende muito aos nossos pais. Mas o que acontece? Se não tem
outra maneira, a melhor coisa que tem é o afastamento. É o afastamento. Daí devemos trabalhar o nosso autoconhecimento para sabermos quem somos, fazer autoanálise, analisarmos sempre a maneira que eu estou agindo e reagindo às situações para ver se eu não estou repetindo padrões dos meus pais com outras pessoas ou com a família que eu formei ou com meus próprios filhos. Então, antes de romper, primeiro analise todo o contexto, analise bem os seus pais, tente entender, né, qual é o motivo que eles estão agindo com você dessa forma. Procure curar-se, procure focar em você, cuidar de você, tentar conversar com eles, procurar ajuda, né? Como a gente já falou nas outras dicas ali acima, para depois tomar uma decisão tão séria e que pode às vezes afetar a nossa vida de uma forma pior do que estar convivendo com eles. Então, o que eu digo para vocês assim: façam um apanhado geral da convivência de vocês e daí tome as suas decisões. Lembrando que devemos tomar as decisões de forma consciente, de forma madura, analisando sempre o contexto de tudo, né, antes de tomar qualquer tipo de decisão. Então, finalizamos aqui esse vídeo, agradecendo a todos que assistiram até o final. E esse é o intento, né, da Casa Mística, né, o intuito da Casa Mística, levar para todos vocês, né, um direcionamento, um norteamento para aquilo que vocês precisam no dia a dia. E eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau!